Minha mãe disse. Você é apenas um erro do passado, eu respondi. Considere este o seu último desejo. No final, eu a fiz calar para sempre. Silêncio, vingança, segredos. O meu telemóvel está a tocar há 4 horas seguidas. Estou sentada no chão do meu pequeno apartamento alugado, encostada à parede fria, e olho para o ecrã. 32 chamadas perdidas, todos dela, da minha mãe. Verônica Coltrane, a mulher que me deu à luz há 20 anos e que desde esse dia odeia cada segundo da minha existência. Não atendo o telefone. Não vou atender. Ontem à noite cruzei uma linha sem volta. E sabe de uma coisa? Não me importo. Meu nome é Jenna Coltrane, tenho 20 anos. Trabalho como advogada estagiária em um pequeno escritório aqui em Springfield, Illinois. Redijo contratos, aconselho clientes, bebo café da máquina e tento sobreviver. Mas sobreviver não é só uma questão de dinheiro e carreira. É uma questão de fugir de um passado que te sufoca. Toda a minha vida é uma longa história de violência emocional. Desde que me lembro, a minha mãe foi fria, ácida, cruel, não fisicamente. Ela nunca levantou a mão para mim, mas as palavras ferem mais profundamente do que os punhos. É verdade, por mais banal que pareça. Por que és tão gorda? Olha para ti. Quem vai gostar de ti assim? Dizia ela quando eu tinha 9 anos. Por que é que não consegues estudar normalmente? Até a Melissa, que é burra da casa ao lado, tem notas melhores. Quando eu tinha 13 anos. Por que é que não tens amigos? Talvez porque és insignificante? Quando eu tinha 15 anos. O meu pai, Gordon, sempre tentou me proteger. Ele me abraçava quando eu chorava na cozinha depois de mais uma discussão. Ele dizia: não dê ouvidos a ela, querida, ela só está cansada. Mas ele não podia estar sempre por perto. Ele trabalhava como mecânico, às vezes fazendo turnos que iam até tarde da noite, e Verona sabia quando ele não estava, e era nesses momentos que a sua crueldade se tornava insuportável. Quando eu fiz 19 anos, o meu pai foi-se embora. Ele veio ao meu quarto numa daquelas raras noites tranquilas e disse: desculpa, querida, mas não consigo mais. Tu cresceste, podes te proteger. Se eu ficar aqui, vou morrer, entendes? Eu entendia. Claro que compreendia. Mas isso não me facilitava as coisas. Ele foi para o estado vizinho, onde conheceu Clarissa, uma bibliotecária de olhos bondosos e voz suave. Eu não estava zangada com ele. Como se pode ficar zangado com uma pessoa que se salvou? Mas a minha mãe estava zangada. Oh, ela estava furiosa e descarregou toda essa raiva em mim. Tu destruíste esta família, gritava ela. Se não fosse por ti, ele teria ficado. Agora estou sozinha e a culpa é tua. Durante 1 ano e meio após a partida dele, eu aguentei. Eu ia visitá-la todos os fins de semana, consertava alguma coisa na casa, ajudava com as compras, tentava ser uma boa filha, ser boa o suficiente para que ela finalmente me amasse. Ontem à noite percebi que isso era impossível. Ela ligou às 8. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, fiz um chá e sentei-me no sofá. O telefone tocou e eu, idiota, atendi. Por que é que não vieste este fim de semana? Começou ela sem me cumprimentar. Eu estava à tua espera. Tenho uma torneira a pingar e tu onde estás? Sentada no teu apartamento, sem te importares com a tua mãe. Mãe, eu vim na semana passada. Consertei a torneira e troquei as lâmpadas do corredor. Lembra-se? Não me diga o que você fez. Eu sei o que você fez. Nada. Você é egoísta como o seu pai. Algo dentro de mim se quebrou. O pai deixou-te porque não aguentava o teu veneno, disse calmamente, tal como eu já não aguento. Pausa, depois uma explosão. Tu és apenas um erro do passado que quero esquecer, gritou ela. Devia ter feito um aborto quando ainda era possível, mas não o fiz e agora tenho de viver com uma porcaria como tu. Senti algo dentro de mim partir-se, não de dor, de libertação. Finalmente, ela disse em voz alta o que eu sempre soube. Considera isso o teu último desejo. Respondi friamente. Para mim, tu não existes mais. Desliguei o telefone. Bloqueei o número dela.
Depois escrevi para Marley Fincher, uma amiga minha que trabalha como advogada na área do direito da família. Marley tem 28 anos, é inteligente e não faz perguntas desnecessárias. Preciso de ajuda, escrevi. Quero romper legalmente todos os laços com a minha mãe, excluí-la dos meus contactos médicos, mudar o beneficiário, preparar documentos para renunciar a quaisquer reivindicações futuras ou herança. Marley respondeu 10 minutos depois. Encontramo-nos amanhã? Agora estou aqui sentada, olhando para o telefone que não para de tocar. E sinto nada, nem raiva, nem pena, apenas um vazio. E sabe de uma coisa? É a melhor sensação que tive nos últimos anos. Na manhã seguinte vou para o trabalho. Tento concentrar-me nos documentos, nos contratos, em qualquer coisa que não tenha a ver com ela. Mas Tobias Kershaw, o sócio sênior da nossa empresa, percebe que algo está errado. Ele tem 34 anos, é alto, usa sempre fatos impecavelmente passados e às vezes olha para mim como se quisesse perguntar alguma coisa, mas não se atrevesse. Geno, está tudo bem? Pergunta ele quando nos cruzamos junto à máquina de café. Pareces cansada. Está tudo bem, respondo evasivamente. Só não dormi bem. Ele não insiste, essa é uma das coisas que gosto nele. Ele não se intromete na vida dos outros sem ser convidado. À noite, quando já estou em casa, o meu pai liga. Gordon. Atendo imediatamente. Olá, querida, diz ele, e ouço preocupação na sua voz. Como estás? Bem, pai. E tu? Pausa. Jenna, a tua mãe ligou-me hoje, pela primeira vez em 1 ano e meio. Ela chorava, acusava-me a mim e a ti de alguma conspiração. Dizia que queríamos destruí-la, ameaçava contar uma verdade qualquer. O que aconteceu? Conto-lhe resumidamente a conversa de ontem, o que ela disse, o que eu fiz. Ele fica em silêncio por um longo tempo, depois suspira. Geno, vem cá este fim de semana. Eu não queria isso, mas preciso falar contigo. Há coisas que precisas saber. Eu deveria ter te contado há muito tempo, mas tinha medo. No entanto, agora, depois de tudo isso, precisas saber a verdade. O meu pulso acelera. Que verdade, pai? Não pelo telefone. Vem cá, por favor. Eu concordo. Sinto medo e uma sensação de que algo terrível está para acontecer. Algo que mudará tudo. O que ele tem para me contar? A viagem até Decatur leva 2 horas. Eu dirijo, ouço rádio, mas não ouço uma palavra sequer. Só tenho um pensamento na cabeça. O que meu pai quer me dizer? Que verdade pode ser pior do que aquela que eu já sei? A cidade de Decatur é pequena e tranquila. Aqui todos se conhecem e o tempo parece passar mais devagar. O meu pai mora numa casa modesta nos arredores, com um pequeno jardim e uma cerca branca. Quando chego, Clarissa já está na varanda. Ela sorri, mas vejo preocupação nos seus olhos. Olá, Jenna! Ela me abraça. Gordon está lá dentro. Ele disse que está pronto. Clarissa é uma mulher de olhos bondosos e voz suave. Ela tem 40 anos e é bibliotecária na escola local. Ela nunca tentou substituir a minha mãe e sou-lhe grata por isso. Ela simplesmente está presente e isso é suficiente. Vou fazer café e vou para o jardim, diz ela delicadamente. Avise-me se precisar de alguma coisa. Aceno com a cabeça. Entro em casa. O meu pai está sentado à mesa da cozinha, segurando uma chávena nas mãos e olhando para o vazio. Quando ouve os meus passos, levanta a cabeça. Ele parece mais velho do que eu me lembro, mais grisalho, mais cansado, há rugas no seu rosto que eu não tinha notado antes. Talvez tenham aparecido no último ano, ou talvez eu simplesmente não tenha prestado atenção. Olá, querida, diz ele baixinho. Senta-te. Sento-me à sua frente. Clarissa coloca uma chávena de café à minha frente, quente, com leite, do jeito que eu gosto, e sai silenciosamente pela porta dos fundos para o jardim. Ficamos sozinhos. A casa está silenciosa. Só se ouve o tic-tac do relógio na parede. Pai, o que você queria me dizer? Ele suspira. Fica em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente, olha nos meus olhos. Geno, eu não sou seu pai biológico.
O mundo parece parar. Olho para ele sem entender as palavras. Elas soam, mas não fazem sentido. É como se alguém estivesse a falar uma língua estrangeira. O quê? Quando a tua mãe engravidou de ti, já estávamos juntos, casados, mas ela me traía com outro homem, o Dr. Tankerley. Eu não sabia na época. Ela disse que a criança era minha e eu acreditei. Eu queria acreditar, mas depois do teu nascimento, comecei a notar coisas, traços faciais que não pertenciam nem a mim, nem a ela. A cor dos olhos. Os teus são cinzentos e os meus são castanhos. Os da Verona são verdes. O tipo sanguíneo que a enfermeira mencionou na maternidade, quando adoeceu aos 3 meses, não correspondia ao que deveria ser se fosse minha filha. Não consigo respirar. As palavras ficam presas na garganta. O coração bate tão forte que consigo ouvi-lo nos ouvidos. Eu não sou tua? Não, querida, biologicamente não, mas decidi ficar. Criar-te como minha filha, porque te amei desde o primeiro dia, independentemente do sangue. Quando estavas naquele berço do hospital tão pequena e olhaste para mim, percebi que eras minha filha e continuas a sê-lo. As lágrimas escorrem pelas minhas bochechas. Não consigo pará-las. Elas escorrem sozinhas, quentes, salgadas. Por quê? Por que não me contaste antes? Por que não queria que te sentisses estranha, que pensasses que eu não te amava ou que me devias algo, mas agora que decidiste romper definitivamente com ela, tens de saber todas a verdade. Porque ela nunca se perdoou por aquela traição. Ela queria ficar com o Rod, amava-o, mas ele não deixou a mulher por ela. Ele ficou com medo e ela voltou para mim. E então tu nasceste, e cada vez que ela olhava para ti, via-o, via o seu erro, a sua perda, e odiava-te por isso. Cubro o rosto com as mãos, choro tanto que o meu corpo treme. O pai levanta-se e abraça-me. Aninho-me nele como uma criança pequena. As suas mãos são fortes e quentes, como sempre. Não te abandonei, querida, sussurra ele. Abandonei-a a ela, daquele inferno que me matava todos os dias, mas nunca te abandonarei, entendes? Nunca. És minha filha, sempre foste e sempre serás. Aceno com a cabeça, incapaz de falar. Ficamos assim por muito tempo, até as lágrimas secarem, até eu conseguir respirar novamente. Ele também sabe sobre mim? Pergunto finalmente com voz rouca. Reed Tanksley. Ele sabe sobre mim? Não sei, Verona nunca falou sobre isso. Mas se quiseres encontrá-lo, não me oporei. Tens o direito de saber. Olho para o meu pai, para este homem que me criou, que me amou, mesmo quando não era obrigado. Os seus olhos são castanhos, calorosos, tristes. Tu és meu pai, digo. Sempre foste e sempre serás. Mas eu quero saber, quero entender, quero olhar nos olhos dele e perguntar por que ele não ficou, por que nos abandonou. Ele acena com a cabeça. Então encontre-o, converse com ele, descubra a verdade. Mas lembre-se, não importa o que ele diga, não importa o que aconteça, você é minha filha e isso nunca vai mudar. Voltando para casa, não consigo parar de pensar sobre Verona, sobre o Reed, sobre o facto de toda a minha vida ter sido construída sobre mentiras. Não sei quem sou, não sei de onde vim. Sinto-me como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Passo os dias seguintes à procura, começo pelo Google. Basta digitar o nome Reed Tanksley, Illinois. Na pesquisa aparecem vários resultados, mas a maioria deles são pessoas de outras cidades ou que morreram há muito tempo. Amplio a pesquisa. Finalmente encontro uma referência numa lista antiga de funcionários de uma fábrica em Peoria. Reed Tanksley, inspetor de segurança. Trabalha lá há 20 anos. Continua a procurar. Redes sociais, Facebook, Instagram, até LinkedIn. Finalmente encontro o seu perfil no Facebook. Reed Tankersley, 42 anos. Foto do perfil. Ele em frente à fábrica em uniforme de trabalho, com um capacete de proteção amarelo. Há mais algumas fotos. Ele ao lado de um velho caminhão vermelho, ele a pescar com 2 homens parecidos com ele.
provavelmente irmãos ou amigos. Numa foto, ele está com uma mulher. Ela sorri segurando a mão dele. Legenda: com a minha amada Merle, 2019. A última foto juntos. Continua a ler o seu perfil. Estado civil, viúvo, última publicação. Há 1 ano. Hoje despedi-me da melhor pessoa da minha vida. Merle estará sempre no meu coração. Debaixo da publicação, dezenas de comentários de condolências. Olho longamente para o seu rosto. Tento ver-me nele. Os olhos, talvez um pouco parecidos, cinzentos como os meus, o nariz, talvez, o queixo. Não, mas isso importa. Escrevo-lhe uma mensagem pelo Facebook. Boa tarde, chamo-me Jenna Coltrane. Acho que deve falar comigo sobre Verona Coltrane. Envio. Espero. O coração bate tão forte que consigo ouvi-lo nos ouvidos. As mãos tremem. Olho para o ecrã à espera de uma resposta. Passa 1 hora, 2, 3, nada. Talvez ele não esteja a verificar as mensagens, ou não queira responder. Já estava quase a decidir guardar o telemóvel quando ele toca. Número desconhecido. Atendo o telefone. Estou. Jenna Coltrane? Voz masculina, grave, um pouco rouca. Sim. É o Reed Tanksley. Escreveu-me sobre a Verona. Pausa. Não sei o que dizer. Sim, eu preciso de falar consigo. Sobre o quê? A voz dele é cautelosa, tensa. Sobre o passado, sobre a minha mãe, sobre mim. Longa pausa. Ouço respirar do outro lado da linha. Quantos anos tem, Jenna? 20. Mais uma pausa, mais longa. Entendo. Ouça, eu não posso falar sobre isso ao telefone. É complicado, muito complicado. Ouça, Geno, precisamos mesmo de nos encontrar. Pessoalmente, porque não é uma conversa que se possa ter ao telefone. Pode amanhã? Café Zark na Main Street, em Peoria, às 9 da manhã. Sim, posso. Então, até lá. Ele desliga. Fico sentada com o telefone nas mãos, sem conseguir me mexer. Tento dormir naquela noite, mas não consigo. Deitada na cama, olho para o teto. Perguntas rodopiam na minha cabeça. O que mais me esconderam? Na manhã seguinte, acordo às 7. Não dormi quase nada. Arrumo-me, bebo café, tento acalmar os nervos. Às 8 saio para Peoria. A viagem demora pouco mais de 1 hora. Chego às 9. Às 9 em ponto, entro. O café Zarquim é pequeno, aconchegante, com caixilhos de janelas vermelhos e cheiro de pão recém-assado e canela. Aqui está quente, o ar está úmido devido ao vapor. Toca uma música suave, uma velha canção country. Olho à minha volta. Há algumas pessoas sentadas às mesas. Um casal de idosos, uma jovem com um portátil, um homem com um uniforme de trabalho. Num canto, perto da janela, está sentado um homem alto com as têmporas grisalhas, vestindo um casaco de trabalho. É o mesmo que vi na foto. Ele olha para mim. Os nossos olhares se encontram. Ele se levanta. Jenna! Eu aceno com a cabeça. Aproximo-me dele. Sentamo-nos um em frente ao outro. A garçonete se aproxima, mas o Reed acena com a mão. Mais tarde, ela vai embora. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Olho para ele. Ele olha para mim. Então, ele diz baixinho. Tu pareces com a minha irmã. Os olhos, exatamente como os dela. E o queixo. Não sei o que dizer. Fico sentada em silêncio à espera do que vai acontecer a seguir. Sabes por que é que eu concordei em te encontrar? Pergunta ele. Abano a cabeça. Porque esperei por esta chamada durante 20 anos, desde que a Verona me disse que estava grávida. Eu sabia que um dia virias. As suas palavras atingem-me como água fria. Tu sabias de mim? Sim, a Verona ligou-me quando soube que estava grávida. Ela disse que a criança poderia ser minha, mas eu era casado na época. A minha esposa, Merle, estava a lutar contra uma doença. Não era cancro, isso foi mais tarde. Na época, ela estava com uma depressão grave após um aborto espontâneo. E a minha família, a minha mãe disse que se eu deixasse Merle, ela me renegaria. Fiquei com medo. Disse a Verônica que não podia ficar com ela. Ela voltou para o Gordon.
te deu à luz. Eu nunca te vi, até hoje. Sinto a raiva fervendo dentro de mim. Por que você não tentou entrar em contato, pelo menos para saber como eu estava? Ele olha para baixo, para as próprias mãos. Porque tinha medo, porque tinha vergonha, porque não sabia o que dizer. Vivi toda a minha vida com essa culpa. Quando a Merle morreu há 1 ano, pensei que agora talvez pudesse corrigir alguma coisa, mas não me atrevi. E depois foste tu que me encontraste. Ficamos sentados em silêncio. Tento assimilar o que ele disse. Conte-me sobre Verona, peço finalmente. Sobre como ela era. Por que vocês estavam juntos? Por que ela me odeia tanto? Ele suspira, olha pela janela. Verona era diferente quando a conheci. Ambiciosa, viva. Ela queria ser enfermeira, sonhava com a cidade grande. Mas algo a mudou muito rapidamente. Algo terrível. O quê? Ele olha para mim. A criança dela, Dina. Eu fico paralisada. Quem é Dina? Reed fica em silêncio por um longo tempo. Depois diz baixinho: a tua irmã mais velha, filha de Verona e Gordon, a filha biológica deles. Ela nasceu 1 ano antes de ti. Morreu aos 4 meses de idade. Síndrome da morte súbita infantil. Verona encontrou-a no berço uma manhã. Dina simplesmente não respirava. O mundo para novamente. Sinto tudo dentro de mim se contorcer num nó pesado. O quê? A Verona não conseguiu recuperar. Entrou numa depressão grave. Culpa-se a si própria, ao Gordon, a Deus. Foi então que me conheceu, numa festa de amigos em comum. Ela tentava fugir da dor e eu estava lá. Estivemos juntos por alguns meses. Então ela engravidou de ti. Eu fiquei com medo. Ela voltou para Gordon. Lágrimas rolam pelo meu rosto. Não consigo pará-las. Agora eu entendo. Entendo tudo. A minha mãe nunca se perdoou pelo que aconteceu com Dina. E cada vez que olhava para mim, ela não via a mim. Ela via Dina, a criança que ela perdeu, e via o homem que a abandonou. O caminho de volta parece interminável. Conduzo mecanicamente, sem prestar atenção à estrada, aos sinais, aos outros condutores. Só tenho um pensamento na cabeça. Dina, a irmã de quem ninguém me falou. A irmã que morreu antes de eu nascer. A irmã que, ao que parece, era a única filha verdadeira da minha mãe. Chego a casa já de noite, não acendo a luz do apartamento. Sento-me no sofá, na escuridão, com o telemóvel nas mãos. Preciso de respostas. E só há uma pessoa que pode me dar. Disco o número do meu pai. Ele atende imediatamente, como se estivesse à espera da minha chamada. Geno, está tudo bem? Pai, a minha voz treme. Quem é Dina? Longa pausa. Ouço suspirar. Profundamente, com dificuldade. Depois ouço dizer a alguém: Clarissa, sai um momento, por favor. Sim, é importante. Desculpa. Passos. A porta fecha-se. Como sabes esse nome? O Reed disse-me. Ele diz que era a minha irmã, que ela morreu. Por que não me contaste? Por que ficaste calado quando eu ia visitar-te? Quando falavas do Reed e que ele não era o meu pai biológico? Mais uma pausa, então o meu pai diz baixinho, quase inaudível. Porque eu não conseguia. Porque até mesmo lembrar dela dói. Dói tanto que durante anos tentei não pensar nisso, enterrar bem fundo e nunca mais olhar para lá. Mas sim, Geno. Dina foi a nossa primeira filha, minha e da Verona. Ela nasceu 1 ano antes de ti. Morreu aos 4 meses. Síndrome da morte súbita infantil. Os médicos disseram que não havia nada a fazer. Simplesmente aconteceu. Fecho os olhos. Conta-me sobre ela, por favor. Eu preciso saber. O meu pai fica em silêncio por um longo tempo. Ouço a sua respiração do outro lado da linha, irregular, pesada. Então ele começa a falar, lentamente, como se cada palavra lhe causasse dor física. Ela era linda, pequena, com grandes olhos verdes. Ela sorria quando eu a pegava no colo. Adorava quando cantavam para ela. A Verona, ela gostava tanto dela. Cantava-lhe canções de embalar todas as noites. Nós dois amávamos a Dina de todo o coração. Era o nosso sonho,
uma família, um filho, um futuro. A Verona queria chamá-la de Diana, mas eu disse que Dina soava mais suave. Discutíamos sobre isso, ríamos, era um momento feliz. O mais feliz da nossa vida. A sua voz embarga. E então, uma manhã, a Verona acordou e foi ao quarto da criança. A Dina costumava chorar às 6, queria comer, mas naquela manhã estava tudo silencioso, demasiado silencioso. A Verona entrou no quarto e encontrou a Dina, morta, no berço. Ela estava simplesmente deitada ali, quieta, como se estivesse a dormir, mas ela não respirava. Verona gritou. Eu acordei, corri, vi a Dina. Peguei-a nos braços, tentei fazer respiração artificial. Chamei a ambulância, mas era tarde demais. Ela já tinha partido. Eu choro e apenas ouço. O que aconteceu depois? Depois foi um horror, um verdadeiro horror. Verona entrou em depressão grave. Ela não comia, não dormia. Apenas ficava deitada na cama e olhava para o teto. Ela se culpava. Dizia que era uma má mãe, que não tinha cuidado, que deveria ter verificado a Dina durante a noite, que se tivesse acordado mais cedo, a Dina estaria viva. Tentei convencê-la de que não era culpa dela, que ninguém tinha culpa, que era apenas uma tragédia que ninguém poderia ter previsto. Os médicos disseram o mesmo, mas ela não ouvia. Ela fechou-se em si mesma, deixou de sair de casa, deixou de falar comigo. Eu tinha medo que ela se suicidasse. Escondi todas as facas e comprimidos dela. Dormia ao lado dela, segurava-lhe a mão para que ela soubesse que não estava sozinha. Sinto que é fisicamente doloroso para ele recordar isso. Quanto tempo isso durou? Meses, 3, talvez 4. Não me lembro bem. Aquele tempo é como uma névoa. Eu também quase desabei, mas tinha que ser forte por ela. Então, alguns meses depois, uns amigos nos convidaram para uma festa. Arrastei a Verona para lá à força, porque achei que ela precisava de se distrair, pelo menos por uma hora estar entre pessoas. E lá ela conheceu o Reed. Ele suspira. Ele era, não sei como dizer, atencioso. Bom, ele ouvia quando ela falava sobre a Dina. Não fugia, não mudava de assunto como os outros, apenas ouvia. E ela começou a sair com ele. No início, apenas para conversar. Depois, mais do que isso, eu sabia. Claro que sabia. Via-a sair de casa à noite e voltar tarde. Via-a sorrir quando olhava para o telemóvel, mas não disse nada porque, pela primeira vez em meses, ela parecia viva, simplesmente viva. Pela primeira vez, comia sem ser forçada. Pela primeira vez, dormia tranquilamente. Achei que isso as ajudaria a sair da depressão, que depois poderíamos recuperar o nosso casamento. Mas depois ela engravidou. Do Reed. Sim, na altura ainda não sabíamos ao certo. Ela ligou-lhe, contou-lhe que estava grávida, pediu-lhe para deixar a mulher e ficar com ela. Mas ele ficou com medo. Não podia deixar a esposa por causa das pressões religiosas e familiares. Verona voltou para mim. Chorava. Dizia que tinha perdido tudo. A Dina, o Reed e a si mesma. Abracei-a. Disse que iríamos recomeçar, que o novo bebê nos ajudaria a curar-nos, que seríamos felizes. Eu pensava que seria assim, mas estava enganado. Aperto o telefone com tanta força que os meus dedos ficam brancos. Ela não esqueceu a Dina? Não, ela nunca esqueceu. E quando tu nasceste, ela não conseguiu amar-te tanto quanto amava a Dina. Tinha medo, medo de perder novamente, medo de sentir novamente aquela dor insuportável. Todas as noites ela acordava, ia até ao teu berço, verificava se tu estavas a respirar. 20, 30 vezes por noite. Isso durou meses. Ela enlouquecia de medo. E quando tu cresceste e o medo passou, restou raiva. Raiva de si mesma, de Reed, do mundo, de Deus e de ti. Porque cada vez que ela olhava para ti, não via ti, via a Dina, a criança que ela perdeu, e via o Reed, o homem que a abandonou. Choro baixinho, não consigo parar. O pai fica em silêncio por um longo tempo. Depois diz tão baixinho que mal consigo ouvir.
Sempre que me lembro da Dina, vejo o seu rostinho, o seu sorriso, ouço o seu riso, sinto o seu cheiro de leite e talco. E sinto essa dor novamente, uma dor que nunca desaparece. Ela apenas se torna mais silenciosa com o passar dos anos, mas não desaparece. Não foi só a Verona que perdeu a filha, Jano. Eu também a perdi, e ainda sinto dor, tanta dor que tentei enterrá-la bem fundo e não olhar para lá, nunca. Mas agora, sabes? E pode compreender a sua mãe, simplesmente compreender. Aceno com a cabeça, embora ele não me veja. Obrigada, pai. Pela verdade, desculpe por não ter dito antes. O meu pai desliga o telefone e eu fico sentada no escuro, tentando digerir tudo o que ouvi. Eu entendo a minha mãe, entendo a sua dor, o seu medo, o seu desespero. Perder um filho é a coisa mais terrível que pode acontecer a uma pessoa. Mas isso não justifica o que ela fez comigo durante toda a minha vida. A dor não dá o direito de mutilar outra pessoa. O medo não dá o direito de odiar o próprio filho. À noite, o telefone toca. É a Marley. Atendo. Geno, temos um problema. Um grande problema. Acendo a luz, esfrego os olhos. Qual? Alguém do nosso escritório deixou escapar algo sobre os documentos, sobre o facto de que queres romper legalmente todos os laços com ela. Ela descobriu. Acabou de me ligar. Gritou tão alto que tive de afastar o telefone do ouvido. Disse que te vai processar por danos morais, que vai exigir uma compensação por todos os anos de educação, que vai arranjar um advogado que a ajude a destruir-te. Eu rio, um riso frio, sem alegria. Eu disse-lhe que isso não faz sentido do ponto de vista jurídico, continua Marley, que nenhum tribunal aceitaria tal ação, mas ela não me ouve, diz que não se importa, que lutará até ao fim. Que tente. Geno, há mais uma coisa. Ela descobriu que tu procuraste o Reed e agora ela própria está a tentar contactá-lo. Não sei como ela descobriu, talvez através de conhecidos em comum. O meu coração para. O quê? Sim, o Reed escreveu-me hoje. Pediu o teu contacto. Disse que queria avisar-te. Desligo o telefone. E algumas horas depois, um número desconhecido liga-me. Atendo. Geno, é o Reed. Eu sei, a Marley contou. Ouve, a tua mãe ligou-me hoje à tarde, pela primeira vez em 20 anos. Eu não esperava. Vi um número desconhecido, atendi o telefone. Ouvi a voz dela. Ela chorava, gritava, acusava-me de ter destruído a vida dela, que por minha causa ela era infeliz, que se eu tivesse ficado com ela tudo teria sido diferente, que a Dina estaria viva. O que lhe disseste? Que não posso mudar o passado, que lamento o que aconteceu por tê-la abandonado, mas que não sou culpado por todos os seus problemas, que a Dina não morreu por minha causa, nem por causa dela, que simplesmente aconteceu, mas ela não me ouviu, apenas gritava e chorava. Ele suspira. Depois ela acalmou-se um pouco, disse que queria encontrar-se comigo, pessoalmente, que precisava de conversar, para encerrar essa história de uma vez por todas. Eu não sei o que fazer. Fico em silêncio por alguns segundos. Você vai se encontrar com ela? Não sei, talvez, mas queria avisar você, para que ficasse a saber, para não ficar surpresa se algo acontecer. Obrigada. Desligo o telefone. Sinto que tudo está a ficar fora de controlo. A minha mãe descobriu os documentos. Entrou em contato com o Rod. O que ela está a planear? O que ela quer? Os 2 dias seguintes são um pesadelo. O meu telefone não para de tocar. Números desconhecidos, um após o outro. Não atendo nenhum. Coloco no modo silencioso e jogo o telefone na bolsa. Mas as mensagens continuam a chegar. Dezenas de mensagens de pessoas que não conheço ou que conheço vagamente. Velhos conhecidos da minha mãe, colegas dela, vizinhos. Geno, a tua mãe chora o dia inteiro. Como você pôde fazer isso? Você é uma filha sem coração. A sua mãe criou-a e é assim que você a agradece? Verônica está mal. Ela não come, não dorme. É tudo por sua causa. Bloqueio todos, um
por um, mas eles continuam a escrever de novos números. A minha mãe, obviamente, mobilizou todos os seus conhecidos. Uma delas, Sheila, sua amiga de longa data, escreve com especial insistência: Geno, a tua mãe está em péssimo estado. Ela contou-me tudo sobre como tu a abandonaste, sobre como tu a culpas por todos os teus problemas. Ela diz que tentou ser uma boa mãe, mas tu nunca a valorizaste. O que fizeste com ela? Como pudeste fazer isso com a tua própria mãe? Olho para essa mensagem e rio. Amargamente, a minha mãe conta a todos a sua versão da história. Uma versão em que ela é a vítima, em que eu sou a filha má e ingrata, em que ela tentou, mas eu a rejeitei. Bloqueio a Sheila, bloqueio todos os outros. No trabalho, a situação piora. Durante a pausa para o almoço, o Tobias entra no meu escritório. Ele parece desconfortável, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse por onde começar. Geno, posso falar contigo um momento? Claro, sente-se. Ele senta-se em frente à minha mesa. Fica em silêncio por alguns segundos, olhando para o chão. Esta manhã, alguém ligou para a tua empresa. A mulher não se identificou. Disse que queria reclamar de si, que você é pouco profissional, que trata mal os clientes, que temos de despedir-te porque estás a prejudicar a reputação da empresa. Aperta os punhos debaixo da mesa. O que lhe disseste? Que não aceitamos queixas anônimas, que se ela quiser comunicar algo oficialmente deve enviar uma declaração por escrito com provas. Ela desligou. Mas, Geno, eu imagino quem foi, a tua mãe, ou alguém do círculo dela. E se isso continuar, pode haver problemas. Não para ti pessoalmente. Eu sei que és uma pessoa maravilhosa, mas para a empresa, não podemos nos dar ao luxo de ter escândalos. Eu aceno com a cabeça, sentindo tudo ferver por dentro. Eu entendo. Desculpa, eu vou resolver isso. Não peça desculpa, apenas tenha cuidado. E se precisar de ajuda, diga. Estamos do seu lado. Ele sai. Sento-me, olho para a mesa. A minha mãe está a tentar destruir-me. Está a tentar tirar-me o emprego, a reputação, a paz. Ela não vai parar. Nunca. À noite estou sentada em casa, olhando para o telefone. 43 chamadas perdidas durante o dia, 31 mensagens, todas de números desconhecidos ou de amigos da minha mãe. Bloqueio todos, um por um, até os dedos doerem de tanto apertar os botões. Então, tomo uma decisão definitiva. Vou visitar a minha mãe pela última vez. Vou tentar conversar pela última vez. Não para nos reconciliarmos, não para pedir desculpas, mas para dizer tudo o que penso, para encerrar essa história de uma vez por todas, para que ela entenda. Não serei mais vítima dela, não serei mais objeto da sua raiva, não serei mais uma lembrança da sua dor. Disco o número da Marley. Prepara os documentos. Vou visitá-la amanhã, pela última vez. Geno, tenha certeza. Talvez seja melhor esperar, deixá-la acalmar. Não, quanto mais espero, pior fica. Amanhã. E nunca mais. Desligo o telefone. Olho pela janela. Do outro lado do vidro está escuro. É uma noite fria de novembro. Amanhã tudo mudará. Para sempre. O que a minha mãe dirá quando eu chegar? O que ela fará? De manhã fico em frente ao espelho e olho para o meu rosto. Olhos fundos por causa da insônia, a pele pálida. Pareço ter passado a noite no inferno. Talvez tenha sido assim mesmo. Visto-me de forma simples, calças de ganga, camisola, casaco, nada de especial. Não é um acontecimento que exija adornos. É o fim. O final de uma história que durou 20 anos. Sento-me no carro às 8 da manhã. A viagem até a casa da minha mãe demora 1 hora. Conduzo devagar, sem pressa. Parte de mim quer dar meia volta e voltar para trás. Esquecer tudo, mas sei que, se não o fizer agora, nunca o farei. A cidade fica para trás. A estrada torna-se mais estreita, rural. As árvores dos lados estão nuas. As folhas caíram há muito tempo. O céu está cinzento, baixo, parece que vai chover a qualquer momento. Chego à casa dela às 9. Estaciono perto do portão, desligo o motor. Fico sentada há alguns minutos, apenas olhando para a casa, pequena,
térrea com tinta descascada nas paredes. Foi aqui que cresci, foi aqui que passei a minha infância. Mas quando olho para esta casa, não sinto nostalgia, apenas frio. Saio do carro, dirijo-me à porta, bato. O meu coração bate tão forte que parece que se ouve em toda a rua. A porta abre-se quase imediatamente. A minha mãe está na soleira da porta. Ela parece mais cansada. É a única palavra que se encaixa. Emagreceu ainda mais do que eu me lembrava. Os olhos estão profundamente encovados, com olheiras escuras. O cabelo está sujo, preso num coque desleixado. Ela está com o mesmo roupão velho que usa há anos, mas no seu olhar está a mesma agressividade, a mesma raiva incontrolável que conheço desde a infância. Tu! Ela cospe a palavra como se fosse amarga. Tu ousaste vir aqui, depois do que fizeste? Entro sem esperar por um convite. Ela recua, surpresa com a minha determinação. A casa parece abandonada por dentro. Pratos sujos na mesa, poeira nas prateleiras, cheiro de mofo. Sim, eu vim, pela última vez. Ela ri, amargamente, com sarcasmo. Pela última vez? Claro, tu encontraste o Reed, conspiraste com ele contra mim. Queres destruir-me completamente. Olho para ela calmamente, muito calmamente. Eu sei sobre a Dina. Ela fica paralisada, o rosto fica ainda mais pálido. O que disseste? Dina, a tua primeira filha, a minha irmã, aquela de quem nunca me falaste. Eu sei que ela morreu, sei que o meu pai não é o meu pai biológico, sei tudo, toda essa verdade. As suas pernas cedem. Ela agarra-se ao encosto da cadeira e senta-se com dificuldade. Quem te contou? Não importa. O que importa é que agora eu entendo. Ela levanta os olhos para mim, cheios de medo e raiva. Você não entende nada. Você não pode entender. Eu me aproximo, sento-me à sua frente, do outro lado da mesa. Então explica-me por que te comportaste assim comigo toda a vida. Não tenho culpa da morte da Dina. Por que me castigaste por isso? Ela fica em silêncio, olha para a tia mesa. De repente levanta-se e aproxima-se da janela. Fica de costas para mim, olhando para a rua. Queres saber? Tudo bem, vou contar. Eu espero. Quando dei à luz a Dina, pensei que a minha vida finalmente tinha começado. A vida verdadeira. Ela era tão perfeita. Cada respiração, cada sorriso. Um milagre. Eu amamentava, cantava para ela, adormecia ao lado dela. Gordon dizia que eu estava muito apegada, que precisava dar-lhe mais espaço. Mas eu não conseguia. Ela era tudo o que eu tinha. A voz treme. E então, uma manhã, tudo acabou. Simplesmente assim, sem aviso, sem chance de dizer adeus. Acordei, fui até ela e ela não respirava. Fria, morta. Os médicos disseram síndrome da morte súbita, como se isso explicasse alguma coisa, como se essas palavras tornassem tudo mais fácil. Ela vira-se para mim, lágrimas rolam pelo seu rosto. Eu queria morrer junto com ela. Eu realmente queria. Gordon não me deixou. Ele tirou as facas, os remédios, trancou-me em casa. Eu odiava-o por isso, por não me deixar seguir em frente. E então conheceste o Reed, digo baixinho. Ela acena com a cabeça. Reed, ele foi a primeira pessoa que não me disse esquece e segue em frente. Ele simplesmente ouvia. Durante horas, quando eu chorava, ele me abraçava. Quando eu ficava em silêncio, ele ficava ao meu lado. Eu me apaixonei por ele por me permitir estar quebrada. Ela enxuga as lágrimas com a mão. Eu achava que ficaríamos juntos, que ele me salvaria dessa dor. Mas quando soube da gravidez, ele ficou com medo, disse que não podia deixar a mulher, a religião, a família, a pressão. Tudo isso era mais importante do que eu. Ele simplesmente foi-se embora, como todos os outros. E voltaste para o teu pai. Sim, ele aceitou-me. Não perguntou nada, apenas disse: vamos começar de novo. Eu queria acreditar. Queria que o novo bebê fosse a minha salvação. Mas quando nasceste... Ela olha para mim. Nos seus olhos há algo sombrio, algo assustador. Não consegui amar-te. Tentei.
Meu Deus, como tentei, mas cada vez que olhava para ti, não via ti, via a Dina, comparava-te. O teu choro não era como o dela, o teu sorriso era diferente, até o teu cheiro era estranho, e ainda via o Reed, os olhos dele, as feições dele. Tu eras uma lembrança viva de tudo o que eu tinha perdido. Apertei as mãos debaixo da mesa para que não tremessem, e por isso odiavas-me. Eu não odiava, gritou ela. Eu tinha medo. Todas as noites acordava para verificar se estavas a respirar, durante meses, até enlouquecer de medo. E quando cresceste e o medo passou, só restou o vazio, raiva de mim mesma, do mundo, do destino, e sim descarregava em ti, porque não sabia fazer outra coisa. Levanto-me, aproximo-me dela. Devias ter procurado ajuda, um psicólogo, um terapeuta, em vez de mutilar a tua própria filha durante anos. Eu fui ao psicólogo, grita ela. Depois da morte da Dina, fui. Mas o que ele podia fazer? Trazê-la de volta? Não! Ninguém se importava com a minha dor. Todos diziam que o tempo cura, mas o tempo só piorou as coisas. Então decidiste passar essa dor para mim, todos os dias, com palavras que cortavam mais fundo do que qualquer faca. Ela fica em silêncio, olha para o lado. Eu continuo, com a voz trêmula de emoção. Sabes o que é mais assustador? Não é o facto de não me ter amado, é o facto de eu ter passado a vida toda a tentar mudar isso, ser mais inteligente, mais bonita, melhor. Mas por mais que eu fizesse, nunca era suficiente para si, porque eu não sou a Dina, eu estou viva e ela está morta, e a senhora sempre amou mais a criança morta do que a viva. Ela vira-se bruscamente para mim, com os olhos em chamas. Não tens o direito de me julgar. Não sabes o que é perder uma criança. Não sei, mas sei o que é crescer sem o amor da mãe. Sei o que é ouvir todos os dias que és um erro, que seria melhor se não existisses, que o mundo seria melhor sem ti. Estamos frente a frente, ambas choramos, ambas gritamos. Eu fiz o que pude. Ela solta um grito. Não, tu fizeste o que quiseste, tu escolheste a tua dor em vez de mim, todos os dias, durante 20 anos. E o que eu devia fazer? Esquecer a Dina? Fingir que estava tudo bem? Não! Devias ter te tratado, devias ter reconhecido o problema e lutado contra ele, em vez de destruir a tua própria filha para aliviar a tua dor. Ficamos em silêncio, respiramos com dificuldade. As lágrimas não param. Finalmente digo baixinho: vim aqui para lhe dizer pela última vez. Eu entendo a sua dor. Eu realmente entendo. Mas isso não justifica o que você fez. E eu não vou mais fazer parte disso. Não vou ser vítima. Não serei uma lembrança. Vou-me embora para sempre. Ela olha para mim com os olhos arregalados de horror. O que queres dizer? Vou romper legalmente todos os laços contigo. Tu não és mais minha mãe. Eu não sou mais tua filha. Tu não podes. Eu sou tua mãe. Não, tu és a mulher que me deu a luz, mas nunca foste mãe. Não quiseste ser mãe para mim. Dirijo-me para a porta. Ela grita atrás de mim. Se fores agora, não voltes mais. Vou esquecer que tive uma filha. Paro na soleira da porta. Viro-me lentamente. Sempre quiseste isto. Durante 20 anos rezaste para me esquecer. Castigaste-me por não ter morrido no berço, como a Dina. Por ter ousado permanecer viva. Então, para ti, nada vai mudar. Mas eu não vou mais sentir culpa por simplesmente existir. Ela fica parada no meio da sala, em choque, o rosto branco, a boca aberta, mas sem palavras. Eu saio. Reed está na varanda, ele está perto do carro, estacionado ao lado. Obviamente, ele veio para o encontro com a minha mãe, que eles combinaram. Ele me vê. Ele vê as minhas lágrimas. Ele se aproxima. Jenna, desculpe, eu não sabia que tudo era tão complicado. Eu olho para ele. Não sinto as minhas próprias lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. Sussurro quase inaudível. Há muito tempo que não faço parte desta vida. Sou apenas um ser falhado que, por alguma razão, não foi abortado. Seria mais fácil para todos se tivesse sido abortado.
Sorrio ironicamente, o que faz o Reed estremecer, como se eu o tivesse batido. Geno, não diga isso. Mas eu já estou a ir. Para o carro. Sento-me, ligo o motor, vou embora. Não sinto alívio, não sinto alegria ou alívio, apenas dor e vazio. E uma pergunta que gira na minha cabeça: se eu tivesse morrido como a Dina, não teria sido melhor para todos? Volto para casa depois de falar com a minha mãe e não me lembro do caminho. Não me lembro de como cheguei. Não me lembro de como subi as escadas até o meu apartamento. De repente, estou lá dentro, parada no meio da sala, olhando para o espaço vazio. O telefone toca. É o meu pai. Não atendo. Liga novamente. Marley. Não atendo. Liga novamente. Tobias. Não atendo. Atiro o telefone para o sofá e sento-me no chão. Simplesmente sento-me, de costas para a parede. Olho para o vazio. Uma única ideia gira na minha cabeça. Se eu tivesse morrido, como a Dina, seria mais fácil para todos. A minha mãe não teria de olhar para mim e ver uma lembrança da dor. O meu pai não teria de se dividir entre o passado e a justiça. O meu irmão não teria de se sentir culpado. Seria mais fácil para todos. Fico sentada assim durante horas. Não como, não bebo, apenas fico sentada, escurece, não acendo a luz. Sento-me no escuro, o telefone toca novamente, mais uma vez e outra vez. Não o ouço, apenas olho para a minha parede. No dia seguinte, a mesma coisa. Não vou trabalhar, não ligo para ninguém, apenas deito-me no chão e olho para o teto. Penso na Dina, em como ela era. Será que era parecida comigo? A minha mãe teria me amado se eu tivesse morrido no lugar dela? No dia seguinte, alguém bate à porta, alto, insistentemente. Geno, Geno, abre a porta. Eu sei que estás em casa. É a voz do Tobias. Não me mexo. As batidas ficam mais fortes. Geno, por favor, abre a porta ou eu arrombo-a. Continuo sem me mexer. Ouço-o a mexer na fechadura. Ele tem uma chave suplente. Dei-lhe-a para o caso de uma emergência. A porta abre-se. Tobias entra, olha para mim. Estou deitada no chão, com a mesma roupa que usava quando fui visitar a minha mãe há 2 dias. O cabelo está sujo, o rosto está seco das lágrimas. Meu Deus, Jenna. Ele se aproxima, senta-se ao meu lado. Comeste alguma coisa? Não digo nada. Bebeste? Silêncio. Ele vai até a cozinha, traz água. Me levanta, me ajuda a beber. Bebo mecanicamente. Jenna, o que aconteceu? Não atendeste às chamadas. O teu pai está a enlouquecer de preocupação. Olho para ele. Quero dizer alguma coisa, mas as palavras não saem. Simplesmente começo a chorar novamente. Ele abraça-me, segura-me com força. Não diz nada, apenas segura-me. Depois de alguns minutos, pega no telefone e liga para alguém. Carol, sou eu, preciso da tua ajuda. Aqui. Está uma situação complicada, muito complicada. Podes vir? Ele ouve a resposta, depois acena mecanicamente com a cabeça. Obrigado, o mais rápido possível. Desliga o telefone, olha para mim. A minha esposa vai vir, ela é psicóloga, vai ajudar. Não digo nada. Meia hora depois, a Carol chega. Entra, olha para mim, avalia a situação com um olhar profissional. Olá, Geno, diz ela suavemente. Sou a Carol. O Tobias falou-me de ti. Podemos conversar? Não digo nada. Ela senta-se ao meu lado no chão, não numa cadeira com ar superior, ao meu lado, ao mesmo nível. Conta-me o que aconteceu. E eu conto tudo sobre a minha mãe, sobre a Dina, sobre o Reed, sobre a conversa, sobre o que sinto agora, sobre não querer viver. A Carol ouve, não interrompe, não julga, apenas ouve. Quando termino, ela diz baixinho: Geno, o que estás a sentir agora é normal. Depois de um trauma assim, é normal sentir desesperança. Mas isso não significa que será sempre assim. Precisas de ajuda, ajuda profissional. Não quero ir a lugar nenhum. Não precisa, eu vou até você. Ou podemos conversar online, mas você precisa de apoio. E você não está sozinha. Tobias está aqui, seu pai está aqui, eu estou aqui. Ela pega o telefone. Você tem o número do seu pai?
Tobias o encontra no meu telefone e passa para Carol. Ela liga. Boa tarde, aqui é Carol Kershaw, psicóloga. Estou com a sua filha Jenna. Sim, ela está segura, mas precisa do seu apoio. Pode vir até aqui? Ela me passa o telefone. Ouço a voz do meu pai, preocupado, assustado. Jenna, querida, está a ouvir-me? Sim, pai. A minha voz falha. Eu não sei como continuar a viver. Longa pausa. Depois ele diz suavemente. Um dia de cada vez, Jenna. Hoje basta acordar. Amanhã dar mais um passo. Chego aí daqui a 1 hora. Espere por mim. Eu aceno com a cabeça, embora ele não me veja. Está bem. As semanas seguintes são como uma névoa. O meu pai chega e fica comigo por alguns dias. Ele simplesmente fica sentado ao meu lado, prepara comida, convence-me a comer. Não me pressiona, não faz perguntas desnecessárias, apenas fica ao meu lado. A Carol vem 3 vezes por semana. Conversamos sobre a minha mãe, sobre a Dina, sobre mim, sobre o que sinto, sobre por que quero desaparecer. Ela não me julga, apenas me ajuda a entender o caos das minhas emoções. Certa vez pergunto: quanto isso custa? Não posso pagar. Ela sorri. Não se preocupe com isso. O teu pai já combinou comigo. E tu não precisas de pensar em dinheiro agora. Precisas de pensar em recuperar. Aos poucos, começo a sair de casa. Primeiro, apenas para a rua, para dar uma volta ao quarteirão. Depois, mais longe. Marley ajuda-me a tratar de todos os documentos legais para romper os laços com Verona. Oficialmente, legalmente, eu não sou mais filha dela. 1 mês depois, Carol e Tobias vêm me visitar juntos. Geno, diz Carol, acho que você precisa mudar de ambiente. Springfield te lembra da sua mãe, do passado. Precisa sair de onde esse passado te sufoca e ir para um lugar novo. Olho para eles. Para onde? Tobias diz, um amigo meu tem um escritório de advocacia em Champaign. É pequeno, mas estável. Há uma vaga para estagiário de direito. O salário é modesto, mas o trabalho... Posso escrever uma carta de recomendação. Aceno com a cabeça. Não terminei o curso. Só fiz estágio, tenho pouca experiência. Não vou conseguir. És inteligente, Geno, interrompe Tobias. Vais conseguir. E se precisares de alguma coisa, liga a qualquer hora do dia ou da noite. Eu ajudo-te com qualquer documento, contrato. Não estás sozinha. Penso durante alguns dias. Depois, concordo. 2 meses depois, mudo-me para Champaign. Alugo um pequeno apartamento de 1 quarto nos arredores. Barato, com paredes gastas e móveis velhos, mas é meu. Começo a trabalhar como estagiária na empresa Garland & Partners. O trabalho é difícil, cometo erros. Esqueço detalhes nos contratos, confundo prazos. Às vezes não entendo a linguagem jurídica. O sócio sênior, o Sr. Garland, 50 anos, cabelos grisalhos, olhos bondosos, faz observações, mas não de forma brusca. Certa vez, após mais um erro, ele entra no meu escritório. Geno, pode vir aqui um instante? Fico paralisada, esperando ser demitida. Sim, Sr. Garland. Ele senta-se à minha frente. Você é jovem, está a aprender. Erros são normais, mas vejo que está a tentar. Vejo que é dedicada. Continue assim. Vai conseguir. Olho para ele surpresa. Obrigada. E mais uma coisa. Tobias é um velho amigo meu. Ele contou-me que passaste por algo difícil. Se precisares de tempo ou apoio, diz. Somos pessoas, não máquinas. Aceno com a cabeça, sentindo algo quente surgir no meu peito. Pela primeira vez em meses. A vida entra no ritmo. Trabalho, erro, aprendo. Ligo para o meu pai 1 vez por semana. Nos encontramos 1 vez por mês. Ele vem me visitar ou eu vou visitá-lo. Tobias e Carol às vezes ligam, perguntam como estou, me convidam para jantar. Quando vem a Champaign, Tobias se encontra com o Sr. Garland. Eles são amigos de longa data. Ainda vou à terapia online com a Carol. Lido com traumas, aprendo a me aceitar. Aprendo a não me sentir culpada por existir. Passa 1 ano, depois mais 1, depois mais 6 meses.
Um dia, estou sentada num café perto do trabalho, a trabalhar num contrato no meu portátil. A empregada traz o café. Estico-me para o pegar, mas a minha mão treme e a chávena entorna-se diretamente para o portátil do homem sentado na mesa ao lado. Meu Deus, desculpe, peço desculpa. Pego em guardanapos, tento limpar. O homem olha para o portátil, depois para mim e, de repente, ri-se. Não faz mal, é a prova de água. Vê? Aponta para o ecrã, que ainda está ligado. Olho para ele com atenção pela primeira vez. Ele tem cerca de 26 anos, cabelo claro, olhos sorridentes e veste uma t-shirt com o logótipo de algum estúdio de design. Mas ainda assim, devo-lhe um café. Então vamos fazer assim, sorri ele. Você deve-me um café e eu te devo um encontro. Meu nome é Scott. Jenna. Começamos a conversar. Acontece que ele é designer gráfico, trabalha no seu próprio estúdio, cria logotipos e capas de livros. Conversamos sobre coisas simples, sobre trabalho, sobre a cidade, sobre nossos cafés favoritos. É fácil, sem pressão. Algumas semanas depois, ele convida-me para tomar café. Depois, outra vez. Depois, para dar um passeio. Começamos a sair, com muito cuidado, devagar. Scott não sabe do meu passado no início. Ele apenas vê uma rapariga que está a tentar viver. Depois de alguns meses, conto-lhe tudo, não de uma vez, aos poucos. Sobre a minha mãe, sobre a Dina, sobre o Reed, sobre a dor. Ele ouve, não julga, apenas me abraça. Uma vez, discutimos por uma ninharia. Ele disse algo neutro sobre o meu trabalho, mas eu interpretei como uma crítica. Fecho-me, vou-me embora. Ele não bate à porta, não liga sem parar. Apenas escreve. Se quiseres conversar, estou aqui. Se não quiseres, tudo bem. Não vou a lugar nenhum. Choro ao ler isso. Pela primeira vez, sinto que alguém respeita os meus limites, que alguém não me pressiona, que alguém me ama como eu sou, quebrada, mas viva. Aos poucos, conto tudo a ele. Ele me abraça e diz: Tu não és a tua mãe, nunca serás. Tu és diferente e estou aqui para te lembrar disso todos os dias. Através de Sheila, que ainda me escreve de novos números, descubro que Verona e Reed estão morando juntos. Eles se encontram, tentam curar um ao outro do passado. Sheila escreve: A tua mãe finalmente está feliz. Ela e Reed parecem ter sido feitos um para o outro, mas ela nunca fala de ti, como se tu não existisses. Leio a mensagem. Não sinto dor, apenas um vazio que gradualmente se preenche com tranquilidade. Compreendo. A minha mãe encontrou o que procurava, uma pessoa que compreende a sua dor. Mas isto não é um conto de fadas, ambos estão demasiado traumatizados. A relação deles é uma tentativa de se curarem um ao outro. Não é verdadeira felicidade. Mas esta já não é a minha história. Passam-se mais 2 anos. Estou sentada no meu pequeno apartamento pela manhã, bebo café, olho pela janela. Scott dorme no quarto. Ele às vezes passa a noite aqui, mas não moramos juntos oficialmente, pelo menos por enquanto. Na mesinha há uma fotografia. Eu com Gordon, Clarissa, Tobias e Carol no dia de ação de graças do ano passado. Estamos todos a sorrir de verdade. Eu sorrio ao olhar para a foto. Penso na minha mãe, não com raiva, não com pena, apenas penso. Eu entendo, nem todas as histórias terminam em reconciliação, nem todas as mães são capazes de amar, nem todas as feridas cicatrizam, mas isso é normal. Eu tentei, dei uma oportunidade, mas Verona viveu na sua dor por muito tempo. Às vezes o melhor é simplesmente ir embora e construir a sua própria vida. Caso contrário, pode ficar preso num ciclo de dor mútua e desespero para sempre. Scott acorda, vai até a cozinha, me beija na testa. Bom dia. Bom dia. Sentamos-nos juntos. Conversamos sobre coisas simples, sobre o trabalho. Conto que ontem finalmente consegui redigir sozinha um contrato complexo sem a ajuda de Tobias. Sobre os planos para o fim de semana, sobre a necessidade de comprar mantimentos.
Pela primeira vez em 20 anos, não sinto a necessidade de salvar ninguém, de convencer ninguém, de amar alguém à força, esperando receber algo em troca. Simplesmente vivo. A vida não é perfeita, o trabalho é difícil, o salário é baixo, o apartamento é pequeno, mas sou livre e feliz. Depois do pequeno almoço, tiro da bolsa a última carta da Marley, a confirmação oficial da conclusão de todos os procedimentos legais. A Verona já não tem nenhum direito sobre mim. Legalmente, oficialmente, já não sou filha dela. Seguro o papel nas mãos, depois dobro-o e coloco-o na gaveta da mesa. Não o deito fora, não o rasgo, simplesmente o guardo. É parte da minha história, mas não toda a história. Assim será mais fácil para mim e para ela. Scott pergunta: está tudo bem? Aceno com a cabeça. Sim, pela primeira vez em muitos anos, sim. Ele abraça-me. Eu encosto-me a ele pela janela, o sol do amanhecer. Um novo dia. E eu sei, talvez algum dia num futuro distante, quando as feridas cicatrizarem ainda mais, quando a dor se acalmar, talvez então eu e a minha mãe possamos conversar. Não como mãe e filha, mas como duas pessoas que passaram por algo terrível, que cometeram erros, que tentaram sobreviver como puderam. Talvez não haja desculpas, não haverá lágrimas, não haverá abraços, mas haverá compreensão, aceitação, paz. Talvez, mas isso será depois, muito depois, quando eu ficar mais forte, quando ela ficar mais sábia. E agora? Agora eu simplesmente vivo, construo a minha vida, a minha felicidade, a minha família, e isso é o suficiente.